Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje nós vamos estar vendo aí a quarta rodada do Norway Chess. Então a partida que eu selecionei de hoje foi a partida entre o campeão mundial Gukesh contra o Magnus Carlsen. A gente sabe que o Magnus é o atual melhor jogador do mundo, né? Ele que não quis mais disputar o título mundial contra o então campeão mundial Gukesh, né, pessoal? Então, bom, como que tá a situação aqui do torneio? Até agora o Magnus perdeu a primeira rodada, empatou a segunda e perdeu a terceira, enquanto o Gukesh empatou todas as rodadas, né? Então, bom, tá rolando uma pressão aqui, porque na última partida que eles se enfrentaram no ano passado, o Gukesh acabou ganhando o Magnus, até viralizou bastante o vídeo do Magnus socando a mesa, né? Então ficou bem famoso isso aí. E agora foi a hora da revanche aí. E o que acontece? O Magnus tá vindo num torneio muito mal, né? Tá perdendo bastante pontos de rate também. Então a gente sabe que o Magnus tem a capacidade de se recuperar nos torneios. Porém, duas derrotas nas três primeiras partidas é dureza, né? Então a gente vai ver aí se o Magnus vai conseguir se recuperar ou não. E o Gukesh que vem numa fase ruim, tem jogado mal os torneios, ficando nas últimas colocações, perdendo bastante rate. Então tem uma partida aí hoje bem interessante entre ambos. Vamos tá dando uma olhadinha aqui como é que foi. Então o Gukesh, antes de eu começar, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Então vamos lá. O cast de brancas manda D4, Magnus D5, C4, E6, Gambito da dama recusado, cavalo C3, cavalo F6, toma em D5, peão toma D5. Agora o cast manda essa linha com o bispo G5 e o Magnus resolveu jogar essa linha com o bispo B4, uma linha aqui que é bem ambiciosa, né? E agora, depois de cavalo F3, olha lá, o Magnus pensou um pouquinho, estava decidindo como ele ia seguir. E para tentar desequilibrar a posição aqui, o Magnus manda dama D6, tá, pessoal? Agora vem cavalo D2, manda C6 o Magnus. E depois de dama C2, qual que é a ideia da dama C2? Quando vier H6, agora quer fazer aqui, ó, cavalo B5, atacando a dama. E se tomar o meu cavalo, vai perder o bispo. Então, por isso não pode tomar o cavalo Magnus, por isso volta para E7. E agora tome F6 e o Magnus é forçado a tomar de peão, né, pessoal? Se tomar aqui de dama, vai levar um duplex aqui, né? Ó. Então não pode, né? Por isso toma de peão. Agora o cavalo volta para C3, o cavalo estava atacado, cavalo D7, E3 desenvolvendo, cavalo B6, traz o bispo aqui para D3. E olha lá, o Magnus joga torre G8 e ele vai tentar ativar a torre pela coluna G, né, pessoal? Então, uma coisa importante aí para vocês aprender é que sempre que um peão, que você perde um peão, que o peão sai da casa por algum motivo, é sacrificado, enfim, sempre abre diagonais e colunas. No caso da dobra do peão aqui em F6, abriu a coluna G e o Magnus vai tentar se aproveitar dela. Então vem G3 e agora bispo. Opa, passei dois lances. Bispo H3, evitando o roque aqui das brancas, preparando aqui o Magnus, né? Então vem A3, ataca o bispo toma C3, peão toma C3 e o Magnus resolveu fazer cavalo C8. Não quis fazer roque grande, né? Era muito arriscado, porque agora A4, A5 tá chegando rápido, C4 também, pode haver trocas, pode haver C5. A coluna B agora tá aberta, porque tomou de peão, né? E a coluna C também pode abrir, ou até mesmo a coluna A pode abrir com facilidade, então seria muito perigoso colocar grande. Por isso, cavalo C8, e a ideia aqui é que o Magnus vai manobrar o cavalo. Mandou C4 com o cash, toma. E agora o cash tomou de dama, um lance um pouco estranho, né? Teria sido melhor aqui tomar de cavalo, né? Controlando os pulos aí do cavalo preto. Porém, depois que toma de dama, vem cavalo D6, ganha tempo em cima da dama. Dama B4, agora vem A5 aqui do Magnus, dama C3. E olha lá, torre G5, ativou a torre, né? Então, essa torre aqui, pessoal, ela é muito mais ativa do que essa torre das brancas, né? Por isso, por mais que o Magnus está com a estrutura prejudicada aqui, o computador considera essa posição equilibrada, né? 0-0 aí, segundo o computador, por causa da atividade aí das peças do Magnus, né? As peças estão bem mais ativas aí, né? Então manda bispo E2, agora vem torre C8 e depois de F3 manda C5 aqui, sacrificando aqui o peão em A5. Acontece que se tomar em A5 tá caindo em A3. Então por isso manda rei F2, defendeu o peão aqui. E agora o Magnus manda um lance bem interessante, torre D5, deixou o peão lá sacrificado e o Gukesh não aceitou, tá, pessoal?
não seria bom aceitar, né? O melhor lance seria tomar aqui em C5, porém depois que a torre toma, né, vai ter um controle legal aqui o Magnus sobre a coluna C, por isso o Gukesh acabou não tomando, né? E se ele toma em A5, pessoal, qual que é o problema? Agora o Magnus teria esse lance aqui, ó, C toma D4, sacrificando a torre, e depois que toma a torre, dama toma E3, cheque, o rei tem que vir para E1, é a única casa. Agora vem torre C2 aqui entrando na sétima, torre D1 é a única para defender o cavalo. E agora teria bispo F5 aqui o Magnus com ideias de bispo D3. Então teria que fazer torre F1. É o único lance também. E depois de bispo D3, torre F2 para defender aqui o peão, né? Agora viria cavalo C4. E olha a pressão aqui, pessoal. Nessas peças aqui, né? Então, uma posição bem difícil aí para o Gukesh, depois de tomar em B7, poderia jogar, por exemplo, torre, toma D2 aqui, né? E seguiria aí uma pressão bem forte aí do Magnus, né? Então, o Gukesh ficou com medo, né? Não quis tomar, ficou com receio de tomar em A5, realmente não era bom. Ele fez dama B2 e depois que toma em D4 aqui, o Magnus retoma em D4. Agora rei F8, coloca o rei numa casa mais segura, sai de um possível cravado aqui, né? E o rei tá bem em F8, né? O rei tá protegido aqui pelos peões, então tá bem o rei em F8, vem torre E1, o bispo volta lá para E6 e depois de torre D1, agora manda F5 aqui o Magnus, lance interessante, porque agora ele quer fazer F4 e quebrar aí o rock do Cash. Vem cavalo F1 e olha lá, F4 quebrando o rock. E depois de bispo D3, o Magnus manda dama F6, ataca agora aqui o peão em D4 e o Gukesh vai acabar errando essa posição com o bispo E4, né? Essa não foi a melhor opção, né? A melhor opção para defender esse peão teria sido torre E5, né? Cortando aqui a ação da dama e defendendo de uma forma ativa, né? Pelo menos agora as torres podem ser trocadas no futuro, pode haver alguma pressão aqui, né? Na coluna E. Porém, o Gukesh aqui, ó, tá com 6 minutos no relógio. Estamos no lance 29. Lembrando que não tem acréscimo. Só ganha acréscimo a partir do lance 40. E é só 10 segundos de acréscimo, né? Então o Gukesh tem que tomar cuidado com o relógio. E acabou errando. Bispo E4. Qual que é o problema desse? O problema é que depois que vem a torre aqui atacando a dama tem que sair. Agora vem bispo B3, deslocando aqui a torre da coluna D. E quando a torre vem aqui para C1, agora tome C1. Lance importante aí do Magnus. E o Gukesh é obrigado a tomar de dama, né? Se ele toma aqui de torre, agora vem 10 de cavalo toma E4. E depois de F toma E4, F toma G3. O rei tem que sair, por exemplo, para E1. E agora um lance como G2 ameaçando promover. Depois que toma em G2, dama toma D4 aqui, ó. E vantagem decisiva aí do Magnus, né? Peão inteiro a mais pro Magnus, mais ataque, né? Então aqui, quando tomou em C1, o Gukesh toma de dama e vai perder um peão também com dama toma D4. Pelo menos agora o rei está um pouco mais seguro ali em G2, né? Então vem bispo E6, volta o bispo e agora prepara ideias de torre B2. O Gukesh toma em F4 e depois de torre B2 vem rei H1. E agora o Magnus acerta o lance, dama F2, sacrificando aqui o cavalo. E a ideia é porque ele vai ameaçar um mate aqui e a torre, né? Então é uma ameaça dupla aqui, um ataque duplo do Magnus. E quando toma em D6, o rei vem para G7, quando dá cheque F6 aqui, e o Gukesh é obrigado a entregar a dama, né? Porque agora, se tentar um cheque em C7, agora bispo F7, e o rei tá bem protegido aqui, né, em G7. E agora, a ameaça aqui, ó, de mate em G2 e a ameaça de torre é indefensável, né? Então, por isso deu a dama aqui, pelo menos tem a dama por duas peças, e quando retoma, vem torre B1, cai o peão em A3, toma em B7, e depois que o rei sai do cheque, vem G4, agora nessa posição Magnus manda A4 e o Gukesh abandona, tá, pessoal? Então, Magnus aí conseguiu uma grande vitória sobre o Gukesh, né, de pretas, né, que é um detalhe importante aí, de pretas é muito mais difícil de conseguir ganhar, né, e o Magnus conseguiu aí, o Magnus é simplesmente incrível, né, pessoal? A gente já cansou de ver ele fazer esse tipo de coisa. Bom, o que acontece? Agora esse peão tá disparando e vai ter que dar o bispo ou a torre nesse peão, né, e aí vai ser vantagem muito grande aí pro Magnus, né. Vamos lá dar uma olhadinha como ficou a classificação, então? Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, olha lá. Vamos dar uma olhada como que foi a rodada de hoje. Então, a rodada de hoje, ó, o Magnus foi o único a vencer, tá?
Firuja e o Wesley So empataram. E o Wesley So desbancou aí o Firuja, tá? Ganhou do Firuja no Armagedon. Lembrando que o empate vale 1 ponto para cada jogador e o Armagedon vale meio. E a vitória vale 3 pontos direto, né? Então, no caso aqui, ó, o Wesley So ao vencer o Firuja, ele ganha 1,5 ponto, porque ele ganhou 1 ponto do empate, mais meio do Armagedon. E o Firuja só ganhou 1 ponto do empate, já que ele perdeu o Armagedon. Mesma coisa aqui, ó, Praga e Vicente Keimer. O Keimer de novo empatou no pensado e perdeu aí no Armagedon, né? Vamos ver como é que ficou a classificação, então? Então, olha lá, Firuja com 8,5, Prague já na cola aqui com 6 pontos, o Wesley So 5,5, Magnus já chegando aí com 4,5, e depois do Magnus vem o Vicente Keimer, que empatou todas as partidas e perdeu todos os Armagedon, tá com 4 pontos. E o Gukesh aí com 3,5 agora após essa derrota contra o Magnus, né? Ele que tinha empatado as outras 3, acabou perdendo agora essa rodada para o Magnus. E com isso o Magnus volta a ter chance, tá, pessoal? Eu achava que ele não teria mais chance de disputar o título. Agora eu acho que ele vai disputar. Não sei se vai ganhar, ainda é difícil ganhar, mas ele entrou no jogo de novo, né? E a gente sabe que quando esse cara aqui tá empolgado, é difícil de segurar ele, hein? A galera vai ter que fazer milagre aí pra tentar segurar o Magnus. Bom, então na rodada de amanhã teremos Firuja de brancas contra o Keimer, o Magnus contra o Wesley So. Wesley So que é um jogador extremamente sólido. Vamos ver se o Magnus vai conseguir furar aí a barreira do Wesley So. Teremos Prague e Gukesh, o confronto indiano. Vai ser bem legal de acompanhar essa partida aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.